Boa tarde, queridos e amados ouvintes do programa Viver Bem, esse programa da Rádio Catedral, que é de psicologia e espiritualidade, nos leva a refletirmos sobre a vida que a gente tem. Hoje um tema também muito importante, muito interessante e que afeta todos nós. Discernimento vocacional. Será que você, ouvinte do nosso programa, sabe o que é isso? Sabe que vocação se distingue da profissão? Será? É sobre esse tema, discernimento vocacional e os jovens de hoje, que nós trouxemos novamente os convidados muito especiais, que é o doutor Dante Aragon, ele que é psicólogo clínico, que esteve em nosso programa no domingo que passou e fez um tema também, apresentou um tema brilhante. E também a psicóloga clínica, a doutora Fernanda Araújo. Ela também esteve em nosso programa e também colaborou com este tema no domingo passado. E o tema de hoje, os dois estão convidados para falar sobre o discernimento vocacional e os jovens de hoje. A contribuição de vocês, como será? Ligando para a Rádio Catedral ou passando mensagens pelo nosso WhatsApp ou pelo e-mail. Nosso e-mail é o viverbem@radiocatedral.com.br. E se perder o nosso programa, acesse lá no canal do YouTube da Rádio Catedral. Também convido a nos seguir no Instagram, PGM Viver Bem. Temos Instagram e temos Facebook também. Boa tarde, doutores. Uma alegria tê-los aqui novamente, doutora Fernanda Araújo. Boa tarde. E doutor Dante Aragon. Muito boa tarde, que domingo abençoado, que alegria tê-los novamente. Boa tarde, doutora Sônia, uma alegria estar aqui também novamente. Também para falar de um outro tema muito interessante também e que para nós é um tema que já viemos também meditando, estudando. Eu queria também me apresentar um pouco mais do que da outra vez. Eu também, sou psicólogo, também sempre sugerido dizer nosso CRP, né? Meu CRP é 05-70072. Esse é o CRP, né? Eu estudei tanto a minha graduação de psicologia e meu mestrado na Universidade Católica de Petrópolis. E antes eu já tinha realizado outros estudos, né? Também no âmbito da filosofia, administração. E foi assim que cheguei ao mundo da psicologia, né? E como no programa passado eu realmente me dediquei bastante a estes temas da prevenção e ofereço cursos. Porém, no meu mestrado, o meu trabalho de mestrado, que também é um livro que eu publiquei, o título é Valores em Adolescentes no Processo de Escolha da Profissão. Então, é um tema justamente que me interessa também e estou aqui muito contente e obrigado pelo convite. E o doutor Dante mora em Petrópolis, não é isso? Isso, e é Cidade membro Imperial. Sodalício de Vida Cristã. Isso, sou membro do Sodalício de Vida Cristã, que é uma comunidade relativamente nova na igreja, uma espiritualidade nova, e trabalhamos no movimento de vida cristã, que é isso, no Rio, Petrópolis, São Paulo, tem algumas pessoas que vivem essa espiritualidade, né? Então, sim, eu sou membro desse instituto, né, de vida consagrada, né? E fazemos parte do Reconciliácio, né? Exatamente. É um grupo de psicólogos que atua especialmente na questão do abuso, mas estamos aí dentro desse âmbito da igreja, né? Eu me apresentando, obrigada mais uma vez pelo convite, doutora Sônia, para vir aqui participar do seu programa. Eu sou formada em psicologia pela UF, né? Tenho escrita no Conselho 30826 da 5ª Região, que é aqui do Rio de Janeiro. E trabalhei mais de 12 anos no seminário de Niterói, formação de padres, né? Tenho essa experiência
bem próxima aí com os jovens que estavam discernindo para o sacerdócio. E, bom, agora a oportunidade de poder falar um pouco mais do tema dos jovens da vocação. Olha, excelente. Né, que foi algo que também, acho que vale dizer, primeiro a gente passou por isso, né? A gente, especialmente lá como jovens, antes de eu entrar na faculdade, também fiz o meu discernimento vocacional. E aí, agora com as ferramentas da psicologia, Sim. a gente tem mais clareza aí de como que deve ocorrer esse procedimento, né? Esse processo. E aproveitando, doutora Fernanda, o que é, então, discernimento vocacional? No iníciozinho você levantou uma questão. Vocação e profissão é a mesma coisa? Então, acho que vale a gente começar por aí, né? A profissão, ela é algo que fundamental na vida da pessoa, né? Não é fácil fazer essa escolha. Aí estão jovens, né? Muitas vezes terminando a escola e aspirando a entrar numa faculdade. Mas a profissão, ela é um elemento dentro da nossa vida, né? A pessoa, muitas vezes, ela acorda de manhã, sai de casa, exerce a sua profissão e volta para sua casa, né? Idealmente, a gente descansa durante a semana, descansa no final de semana. E a profissão, ela, por mais importante que seja, ela é uma parte. A vocação é algo mais abrangente, né? A vocação é aquela nossa missão na vida, né? E aí, quando a gente fala de vocação, dentro aqui da Igreja Católica, a gente tem algumas vocações, né? A vocação à vida consagrada, a vocação à vida religiosa, a vocação ao sacerdócio e a vocação à vida familiar, né? Então, a gente começa por aí, pensando que vocação é algo que a pessoa não vai deixar, não vai se aposentar, né? Não Sim. tem como. A pessoa carrega para a vida toda, né? Então, isso é fundamental fazer o discernimento de qual é a nossa vocação, qual é essa missão que são chamados. Isso significa vocação, né? Chamado. Bonito isso. Sim. Exatamente. Vem do latim, né? Vocare, e significa chamado. A doutora Fernanda explicou muito bem essa distinção entre profissão e vocação. E até aprofundando nesse chamado, poderíamos dizer espiritual, né? Que nós temos, porque reconhecemos que somos criaturas, né? Sim. Existe uma realidade que é importante, que todas essas vocações específicas que a Fernanda falou estão dentro da vocação de ser pessoas humanas. Essa é a nossa vocação. E a Fernanda falou da uma missão, né, de vida, né? É porque somos pessoas humanas. Essa é a vocação primeira. Somos pessoas humanas e temos que encontrar o fundamento da nossa vocação, que justamente vai além de funções que cumprimos na sociedade, né? Até podemos prescindir da nossa profissão em algum momento. Por exemplo, quando nos aposentamos, vamos continuar sendo tal profissão. Sim. Porém, a vocação, não podemos descartar nunca este chamado, né, que recebemos. É um chamado que existe até um autor que fala, pegando este cogito ergo sum de Descartes, penso, logo existo, ele coloca um cogitor. Essa R no cogito já muda a frase. Então, não significa que eu penso, senão que eu fui pensado. Quando eu tenho que falar de vocação, eu falo disso, né? Eu fui pensado por alguém, e essa é a minha vocação. E isso que eu tenho que descobrir primeiro, para depois descobrir a minha profissão, digamos, né? O lugar, meu estado de vida, e por aí vai, né? Então, efetivamente, esta primeira distinção, doutora Sônia, é muito importante, e a partir dali entrar em outros conceitos como orientação vocacional, né? Orientação profissional, que hoje em dia são muito importantes nesse processo justamente de discernimento da vocação e da profissão. Muito importante isso que o Dr. Dante está trazendo, né? A produção me sinaliza que só temos 3 minutinhos para essa resposta e para fazermos o intervalo.
Gente, intervalo só do primeiro bloco. Fiquem aí ligadinhos no programa Viver Bem. Mas quero aproveitar, doutor Dante, a sua colocação e pedir, sim, que diferencie essa orientação profissional e orientação vocacional. Ainda que a doutora Fernanda já tenha falado, o doutor também, sobre esse chamado, mas vamos ampliar um pouco mais para que os nossos ouvintes em casa possam compreender direitinho. Certo, está certo, doutora Sônia. Então, orientação muitas vezes se apresenta nas escolas como orientação vocacional, mas na verdade é orientação profissional ou ocupacional. Alguns fazem com um viés contemplando a vocação, né? Outros ficam muito nas questões práticas e até usam instrumentos, porém não fazem um bom acompanhamento personalizado. Mas orientação profissional ou ocupacional é tudo que envolve as técnicas e estratégias para promover a pessoa o autoconhecimento e a partir dali fazer um match com a compreensão das oportunidades profissionais que existem. No meu livro, por exemplo, eu também trago este tema dos valores, porque não só meus pais querem que eu seja esta profissão, ou esta profissão vai trazer dinheiro, retorno, senão existem valores dentro da pessoa que tem que, de alguma maneira, encaixar, né? E fazer essa escolha profissional, né? Vygotslavski, ele diferencia justamente conceitos, a identidade vocacional e a identidade ocupacional, né? E com isso termino, né? Ele diz, este autor, que identidade ocupacional é a identidade quando se integra, de alguma maneira, estas identificações do que eu faço. Ao contrário, a identidade vocacional é uma resposta ao para quê e ao porquê desta identidade ocupacional. Então, por isso, como a doutora Fernanda falou, estão ligadas, mas eu preciso sim trabalhar esse sentido, essa missão, o para quê, que me faz ser eu sou mais do que meu nome até, eu ser pessoa humana, né, que tem toda esta realidade mais profunda, né, como falamos, né, um chamado, né. Então, o vocacional tem relação com o sentido que se encontra na vida, né, o vocacional, o que se pretende ser. O ocupacional, o tema mais da profissão, refere-se ao fazer que permite acionar tal sentido de vida. Então, um pouquinho, eu diria, estas distinções, né, que são muito importantes, né? E, por exemplo, uma escola não deveria só se preocupar no último ano de oferecer uma orientação ocupacional profissional. Toda a educação deveria apontar a esta identidade vocacional do aluno, da pessoa, né? E para que possa fazer um bom discernimento de quem ele é no mundo e qual profissão vai seguir, né? Lamentavelmente, não é o caso, né? E o Brasil tem números trágicos, como posso comentar mais para frente. Sim, vamos comentar sim, que todos nós queremos saber. Bem, este programa que é de psicologia e espiritualidade, e sempre comigo aqui um convidado, normalmente psicólogos, mas temos também médicos, professores, enfermeiros, assistentes sociais, todos que têm demanda aqui, que vocês, ouvintes, nos enviam sugestões de temas e nós buscamos convidar profissionais que possam atender a essa demanda de vocês e que nos ajudem a viver bem a vida que a gente tem. Então, o tema de hoje, que o doutor Dante Aragon e doutora Fernanda Araújo estão brilhantemente respondendo, nos ajudando a refletir, é discernimento vocacional e os jovens de hoje. Podem continuar enviando perguntas que estão, a produção ela acolhe todas as perguntas e passa aqui para mim pelo WhatsApp. Então, perguntas. Ouvinte Sandra Mota, de Bangu, ela pergunta: existe uma idade específica para um jovem fazer o discernimento vocacional? Não, acredito que uma idade específica não. A gente,
pelo contexto da sociedade, acaba que, aproximando o final da escola, né, a pessoa já começa a buscar o que ela vai fazer da vida, né? A pergunta vem. Né? Embora, na verdade, essa pergunta ela já começa lá atrás. Alguns jovens já estão se perguntando bem antes de lá do finzinho da escola, mas quando acaba a escola, é como se fosse ali um caminho que define, né? Eu vou para cá, eu vou para lá. Então, e é uma idade também que a gente espera que a pessoa já tenha uma maturidade para tomar decisões, que nem sempre é tão fácil assim. É verdade, verdade. Mas é possível, a idade é maleável, vamos dizer. Sim. Eu penso que esse tema do discernimento vocacional está dentro de um outro grande tema que é o discernimento espiritual, né? E para isso também sempre a nossa vida é um constante discernir a partir do que o Espírito nos vai dizendo, né? Em termos, né, católicos, né? Então, por exemplo, existem espiritualidades como a de Santo Inácio que trabalham muito este tema do discernimento espiritual, né? Então, efetivamente, chega um momento que esse discernimento espiritual vai numa escolha específica de um caminho dentro que as pessoas veem, né? E costuma ser, sim, às vezes num momento depois do colégio, que os jovens de hoje despertam um pouco essa pergunta, né? Da vocação principal, e eu diria é uma vocação que vários falam que a vocação do leigo é cada vez mais importante na igreja, ter famílias constituídas que vivam, né, como igrejas domésticas. A maioria são chamados à vocação matrimonial, né, dentro do âmbito católico, digamos, mas também existem outros. Então, em alguns se desperta um pouco este tema de pensar nessas outras possibilidades, e alguns fazem-se um processo de discernimento, né, e preparação, né. Então, eu responderia um pouco nesse, né, assim a pessoa que perguntou, né, eu acho que não existe uma idade, cada vez sim os desafios as pessoas precisam ter maturidade. Então, eu, por exemplo, essa questão de seminários menores e bem assim, sem passar pela experiência da adolescência, já ter uma escolha feita, eu pessoalmente tenho algumas críticas, né? Então, porque eu acho que é importante que a pessoa realmente conheça essa vocação de ser pessoa humana, né? Isso passa por experiências de viver bem, né, a adolescência, né? Ampliando um pouquinho a resposta, doutora Sônia, é importante dizer o seguinte: o discernimento, na verdade, a gente está falando de um discernimento mais voltado para já uma resposta para si, para a família, para a sociedade. Mas a verdade é que a pessoa é um processo de autoconhecimento. Então, se a gente olhar dessa forma, a idade seria desde a infância, lá da tenra infância, já esse início, né? É possível, sim, conversar com as crianças a respeito, né? Mas entendendo que a maturidade ela é importante para se dar a resposta com mais segurança. Sim, o que a doutora fala, me vem à mente alguns casos que nos chegam em consultório de frustração, né? A frustração da existência, né? A nossa análise é sobre a existência da pessoa. E muitas das vezes se dá nós temos uma técnica chamada autobiografia dirigida, onde o psicólogo dirige essa retrospectiva, e vamos encontrar que a frustração muitas vezes está no âmbito profissional, na profissão que a pessoa escolheu. Por quê? Algumas falas, né, e isso não é regra, mas algumas falas de adultos vivenciam profissões que, na verdade, não eram da vocação, e sim da pressão. A pressão da família, de um jovem que aos 17 anos precisava fazer o vestibular, e o pai, eu estou apenas citando, né, sem nada... sem referenciar nenhum caso específico, mas um pai que é engenheiro, que tem o desejo que o seu filho seja engenheiro, mas que
E aquela autoridade paterna gera uma influência sobre a criança. Então, a criança não necessariamente ela ouviu a sua vocação, esse chamado, e sim ela foi levada. E o que os doutores poderiam dizer sobre isso? Isso acontece? É comum identificar? Deixa eu fazer uma diferença aqui dos termos, né? Escolha profissional, voltando um pouquinho que a gente tinha comentado, e discernimento vocacional. Sim. Eu estou usando duas palavras, uma é a escolha e a outra é o discernimento. A escolha, a gente poderia incluir vários fatores, né, envolvidos aí, a expectativa dos outros, os nossos próprios os sonhos, os papéis sociais que cada um exerce. O discernimento, ele é uma distinção, é um encontrar dentro de si aquilo que você tem como vocação, como você tem como valores, né? Sim. Por isso é difícil, até mesmo no mundo atual, né, de muita rapidez, de muitos resultados instantâneos, ou a questão da internet, fazer silêncio para escutar esse interior, né? Esse é o caminho que a gente precisa fazer. Olhar como é que o jovem vai, de certa forma, silenciar todas essas vozes, né, das expectativas, do sucesso financeiro, da urgência do tempo, e para poder escutar aquilo que faz mais sentido para ele. Sim. Sim, é uma ótima distinção, e eu penso que tem que sim colocar toda esta realidade dos valores, desse autoconhecimento, ou como também a antropologia de Frankl fala, né, o autodistanciamento, que tem que existir esse silêncio que a doutora Fernanda fala também, para compreender esta identidade vocacional e fazer um discernimento, ou seja, considerar isso para fazer a orientação profissional, que realmente é um tema que é uma coisa mais prática, um tema que sim tem que existir avanços e a escola tem que promover para isso. Porém, respondendo à pergunta da doutora Sônia, os números estão ali. Apenas 5% dos jovens brasileiros sentem-se convencidos de sua escolha profissional. 75% dos brasileiros sonham em mudar de profissão. E 40% desistem da universidade nos 2 primeiros anos. E 70% não atuam em sua área de formação. Essa é a realidade do nosso Brasil. E são números, eu sim são penso... recentes, são atuais? São atuais, são de 2015, mas um estudo há 10 anos. Eu quero buscar dados mais atuais. Acredito que não deve ter mudado muito, mas o que sim eu penso como sempre vai existir, porque a pessoa humana é um mistério. E, por exemplo, eu tenho grandes amigos que eles agora, com 40, 50, estão estudando sua segunda graduação. Também eles não podem fazer uma leitura que eles erraram, porque isso cada vez é mais comum, às vezes estudar uma segunda graduação. E muitos gostam de estudar psicologia, né? Eu fico orgulhoso da nossa profissão também, que é bom, porque vão ser bons psicólogos, com a experiência de vida, estudar psicologia é muito bom. Porém, estes números também manifestam algo que tem que ser, eu penso, observado melhor como sociedade, as escolas, própria formação humana em casa, né? Ou seja, para que não sejam números tão grandes, né? Ou seja, porque existem o que a doutora falou, as frustrações. E às vezes isso sim pode ser evitado um pouco, né? Ou reduzir, né? Tem a ouvinte Jane Tristão, de Padre Miguel, ela pergunta se existe um motivo para que os jovens levem muito mais tempo hoje para amadurecerem. Um motivo específico? Não sei, acho que alguns autores falam sobre esta síndrome de Peter Pan, pode ser, né? Um pouco fala da imaturidade, né? Eu penso que existem vários fatores. É uma ótima pergunta. A adolescência, fala, né, que a adolescência se prolonga. Isso, penso que os pais dos adolescentes atuais
aí a doutora Fernanda pode falar melhor, em muitos casos também afeta negativamente que eles mesmos não têm muita maturidade. Então, eles, às vezes, com a maneira como educam, mas também eu penso que é parte da sociedade atual, né? Muitas coisas que são mais rápidas, mais fáceis. Então, eu acho que tem que existir um diálogo, né? Para poder compreender melhor as novas gerações com este tema do amadurecimento, mas também por outro lado, observar melhor como acompanhar melhor, né? Porque está relacionado ao tema da felicidade também, né? Uma pessoa que se auto-percebe que está em processo de maturidade, está bem, é uma pessoa que está mais em paz, mais feliz, né? Eu penso isso. Eu me deparei na minha experiência, que muitos jovens, na experiência no seminário, muitos jovens chegavam com a intenção, com o sonho de entrar ali no seminário para poder fazer uma formação, ser um futuro sacerdote, né? E muitas vezes não faltava consistência, né? Sentia que faltava experiência de vida, experiências até bobas, né? Eu me recordo de um que não sabia nem como assinar, né? E ele já é maior de idade, então já saberia uma coisa prática tão pequena, né? No próprio seminário a gente falava sobre a importância deles assumirem questões práticas, a faxina, a manutenção, né? Então, eu acredito que a nossa sociedade não tem preparado para coisas desinteressantes, coisas chatas, né? Que a gente fala no nosso dia a dia, que a gente precisa aprender a viver. E aí vai ocorrendo justamente essa adolescência tardia, né? Às vezes até por uma questão financeira, uma questão mais cômoda. O jovem, ele permanece dentro de casa até os 30 e tantos anos, né? Onde décadas atrás, no século passado, eu estou falando dos meus pais, por exemplo, não estou falando uma geração anterior, nessa idade já tinham filhos, né? Sim. Então, assim, não estavam lá pensando. Muitas vezes, querer, né, desejar fazer um preparo profissional maior, né, se estabelecer na vida, financeiramente, profissionalmente, para depois daí iniciar a formação de uma família. Isso é muito comum e a gente até entende, porque é de fato fundamental e não é fácil você constituir uma família, aí você precisa desse aporte financeiro, né? Mas a gente às vezes fica observando e pensa assim, o quanto também desse protelar, esse assumir a vida, pode ser algo que está aí ligado a uma palavrinha que a gente tem falado muito ultimamente, que é a procrastinação, né? Então, assumir responsavelmente a própria vida, a própria missão. Sim. Enquanto a doutora falava, eu me recordava também da questão das gerações, né? Me recordo, inclusive, da história de vida do meu esposo. Ele começou a trabalhar aos 14 anos, ainda uma criança. Sim. E não deixou de estudar. Mas uma vida muito mais difícil. Não tinha acesso, por exemplo, à internet. Então, hoje eu vejo as crianças, e aí eu tenho uma filha de 30 anos, eu vejo as crianças e me remeto a como também a eduquei. Desde bebezinho ele já está na creche. Já tinha aulinha de inglês. Então, as crianças acabam, se a gente não nos vigiar, e vamos dizer que a evolução do mundo demanda isso, porque aí vem a competição, tem que botar a criança com 2 aninhos estudando inglês, francês, espanhol, alemão, coitado, e o tempo para ela ser criança? Exatamente. Né? As Muito crianças preparo sabem. Intelectual e não tanto preparo humano, né? Exato. Exatamente. E acadêmico, estar né? vigilantes a isso para não perder de vista mesmo. O professor Alejandro Barbieri fala sobre isso. Educar sem culpa. Educar, exatamente. Porque os pais, hoje em dia, o que eu vejo, né, também, por amigos próximos, às vezes tentam dar aos filhos coisas que eles não tiveram.
E isso traz, sim, problema porque hoje tem que se acostumar também, obviamente com cuidado, né? A cultura do cuidado sempre, mas sim a, a, as quedas, as frustrações, né? Isso me parece que é um tema muito importante e hoje temos que sim ajudar a que as pessoas se formem, como a doutora Fernanda falou, né? Não é um tema intelectual, é um tema humano, é o cultivo. Justamente a palavra cultura humana não tem prefixo, porque é o cultivo do ser humano. Então nós devemos cultivar mais quem nós somos, né? E isso é uma coisa importante. O Brasil, por exemplo, o Enem, né? Os adolescentes terminam o colégio já com uma obsessão do Enem. Outras culturas, eu vejo umas diferenças. Por exemplo, os americanos, eles querem passar uma das universidades, mas a mentalidade é diferente. Chegar aos 40 anos e aí aproveitar, curtir a vida. Aqui não, é mais rápido. América Latina temos isso, né? Rápido a universidade para o trabalho. Não estou dizendo que seja errado, mas me chama a atenção que há uma ansiedade gerada também por estruturas. E essa questão de passar no Enem. Ótimo, estuda muito para o Enem, mas a tua vida não é necessariamente a tua nota do Enem. Me faz lembrar os problemas que os jovens e até crianças, eles são afetados hoje como a ansiedade. Tem criança com ansiedade, muito criança, Sim. que busca, eu não sou especialista em atendimento infantil, mas né, me relaciono com esses profissionais e falam que atendem crianças de 5 aninhos com ansiedade e que foram encaminhadas pelo médico. Então, precisamos ter um equilíbrio, né? Buscar ter essa atenção e buscar um equilíbrio para investirmos em sermos pessoas e não em termos, senão viramos uma sociedade do descartável. Tudo ter. Por quê? Até as próprias criancinhas toda hora trocando o tipo do iPhone, enfim. A gente dialoga com crianças que nos dão banho, né? Voltando aqui ao programa Viver Bem, e agora, gente, no último bloco, e eu estou com os especialistas, psicólogos clínicos, doutora Fernanda Araújo, ela que mora em Niterói, ela que é psicóloga clínica, especialista também no atendimento a jovens e adultos também, e com o doutor Dante Aragon, que é psicólogo clínico, que reside em Petrópolis, a cidade imperial. Estão aqui hoje abordando brilhantemente o tema discernimento vocacional e os jovens de hoje. Muitas perguntas estão chegando. A pergunta, olha, não quero perder de vista essa. O uso da tecnologia pode comprometer a disposição e afetar o discernimento vocacional, doutores? Eu penso que já mais ou menos respondemos um pouco isso, Sim. né? Mas, assim, o que eu penso, assim, o discernimento em si, eu não sei se atrapalha ou favorece. Tendo a pensar que, por exemplo, no sentido de conhecer algumas espiritualidades, a internet até pode ser muito útil, no sentido de um jovem que queira buscar um caminho vocacional, por exemplo, no âmbito religioso, né? Mas também existe o próprio discernimento vocacional que se faz dentro de uma estrutura como um seminário. A doutora Fernanda poderia comentar um pouco mais sobre isso, né? Eu tenho alguns amigos que trabalham nos seminários e me trazem um pouco essas preocupações, né? Da influência um pouco que tem da internet que está junto com esta imaturidade que às vezes eles têm quando entram a um seminário, né? Eu pensaria um pouco isso. Sim, a gente não pode esquecer que, de alguma maneira, as redes sociais, elas são como vitrines, né? E isso pode vender muitas coisas, muitas imagens aí, né? Quando eu digo vender, eu não estou me referindo necessariamente a um ganho financeiro, monetário,
né? Mais assim, a vender como eu sou bem-sucedido, como eu sou bonito, como eu sou querido, né? E existe de fato esse risco, né? Nas redes sociais, em geral, a gente apresenta só os sucessos, só as coisas boas, né? Não apresenta o lado completo, né? Todos os lados da vida, né? Muito bom essa A lado do custo, do trabalho, do processo, das frustrações, né? Até mesmo de situações complexas em que a gente não consegue ter uma resposta imediata. Então, o uso da tecnologia ele pode atrapalhar no sentido do amadurecimento da pessoa, né, humana, especialmente nesse sentido. Mas, com certeza, é o que a gente falou, também pode ser uma porta para abrir várias janelas, né, várias possibilidades de caminhos de vida. Eu penso também que o uso da tecnologia, por exemplo, uma vez nós tivemos uma formação e o formador falou uma coisa interessante, né, para nós, uma comunidade, né, religiosa, como a que eu faço parte, e alguns são sacerdotes, outros consagrados, e ele falou que hoje em dia ele vê que os que começam a vocação, estas plataformas, né, de compras, né, Amazon, por exemplo, Amazon sabe mais da pessoa do que o próprio diretor espiritual, né? Então, porque o jovem fica tão envolvido na tecnologia que ele coloca seus gostos, mas quando tem uma pessoa que é indicada para acompanhá-lo, ele não fala nada, né? Então ele colocou esse exemplo como uma coisa que acho que pode contribuir a responder a pergunta, que também não só uma questão de tempo, né? O tempo que eles dedicam a isso e poderiam estar dedicando a outras coisas, né? Mas também é como eles se envolvem com a realidade e outros espaços nos quais deveriam se ter esse aspecto mais relacional e poder viver mais o caminhar juntos, não acontece, né? Porque eles não têm essa abertura, né? Falando especificamente do discernimento vocacional no âmbito da formação religiosa, né? Sim. E como se dá as avaliações psicológicas e os testes vocacionais no acompanhamento para a descoberta de uma vocação? Como se dá isso? Esse é um tema muito interessante também. Eu, por exemplo, quando terminei a formação de psicologia, um professor me falou: a psicologia você tem que ver em 3 áreas: a psicologia clínica, as avaliações psicológicas e a psicoeducação. Isso abre um leque ao profissional da psicologia, né? Porque às vezes, claro, você pode seguir uma, mas você tem que considerar que a nossa profissão também tem essas. E especificamente para o trabalho dentro, por exemplo, de instituições como empresas que às vezes buscam, ou também instituições como igrejas, é importante entender a distinção entre uma avaliação psicológica e o psicodiagnóstico. Isso aqui para mim foi algo interessante, né? Porque é uma distinção que na faculdade, nos cursos de psicologia, muitos não sabemos muito bem. Pelo menos eu estava terminando de estudar 5 anos de psicologia e não estava claro para mim. E pude perguntar, né? Evidentemente, todas as pessoas têm a capacidade de analisar pessoas, né? Isso também não é avaliação psicológica. A avaliação psicológica é o processo formal, no qual se usa técnicas e instrumentos para medir e avaliar, né? Mas que inclui o que? Entrevista, os testes, por exemplo. A avaliação psicológica é algo mais abrangente do que o psicodiagnóstico, porque o psicodiagnóstico é um processo limitado no tempo. Eu preciso fazer esse psicodiagnóstico usando estas técnicas para entender esta problemática, né? Ou para, por exemplo, eu preciso passar por este psicodiagnóstico para obter minha carteira de motorista. Então, a avaliação psicológica é algo mais amplo, né? É algo que, de alguma maneira, no psicodiagnóstico existe uma avaliação feita na clínica, né? Onde o paciente, que é a própria pessoa, solicita isso. E a maneira é justamente um psicodiagnóstico. Então, isso é interessante porque nós estamos chamados, aqui talvez me dirijo um pouco mais aos profissionais de psicólogos, né?
ter este avaliar, este olhar, né, diferenciado, e fazemos avaliações psicológicas, e em casos específicos, seja porque uma instituição pede ou porque a própria pessoa pede, entra nesta realidade do psicodiagnóstico. E isso que nós entregamos com um laudo. Então, avaliações psicológicas, já dentro do âmbito do discernimento, doutora Sônia, são muito importantes para a seleção de pessoas que entram, também os filtros que a gente tem que ter. Hoje em dia na igreja, por exemplo, né, se fala muito de formação inicial, de formação permanente. E essas avaliações têm que fazer parte de todo esse conjunto que a pessoa recebe para se conhecer mais também. Às vezes pensamos também que os testes psicológicos são coisas para ver se você está louco ou não. Né? Até não se entende a palavra idoneidade. Isso não quer dizer que você é melhor ou pior. Quando eu acompanhei um seminarista, idoneidade, o teu lugar é outro. Não significa que você é menos do que. Então, os testes ajudam a se conhecer. Né? Esses testes, vou aqui até frisar, os testes psicológicos, eles são regulamentados pelo nosso conselho, né? Sim, verdade. E é vedado aos psicólogos o uso dos testes psicológicos. Sim. Porque eles não chega uma pessoa, de repente, e cria um questionário e diz assim, bom, Sim. tal coisa significa tal e outra tal. São testes que passam por uma validação, por um número grande de testagem, né? E aí toda essa avaliação, ela pode ser muito útil para a pessoa, porque pode apontar já alguns pontos sensíveis que ela vai enfrentar. Né? Assumir uma vocação é algo muito desafiador. Então a gente pode passar, existem dificuldades para se manter fiel aí nessa vocação. Seja a vocação religiosa, que a gente já consegue entender bem, mas seja até a vocação de casados, nós temos desafios, né? Para assumir como vocação. Não como eu vou casar porque eu quero ter filhos, eu quero ter uma família bonita, mas assumir como vocação é algo que a gente, para se manter fiel, vai encontrar desafios, obstáculos, e nesse discernimento a gente já pode entender esses pontos mais sensíveis que a pessoa precisa desenvolver ao longo da vida, né? Nesse sentido, a psicologia pode ajudar bastante. E, doutora, ao falar da ciência psicologia, tem uma pergunta também que converge aí com a resposta. Como a psicoterapia pode ajudar aos jovens que estão em crise para discernir sobre a sua própria vocação? Como a psicoterapia. Eu ouso começar a dizer que a psicoterapia, na verdade, né, como ciência, como método, ela vai ajudar principalmente no autoconhecimento. Né? Já um grande ponto de partida, porque uma das lacunas, uma das observações que eu faço na clínica é que muitas das vezes, quando eu peço para a pessoa me dizer assim, me diz agora quem é fulano, quem é você? A pessoa que está olhando para mim, imediatamente ela foge o olhar e fica olhando para a estante, e a gente já percebe aí algo fragmentado. A pessoa própria, ela não sabe falar de si. Então, a psicoterapia já ajuda nesse autoconhecimento. Mas passo a palavra. Não, é perfeito, doutora Sônia. Eu acho que vai nessa linha encerrar, que a doutora falou. Não, pode complementar depois disso. Só dizer que tem que existir também uma coisa livre, né? É bonito ver, por exemplo, na igreja, quando um sacerdote acompanha um jovem e sugere, vai também ir no psicólogo. Mas tem que ser natural. Às vezes também quando é forçado, isso não caminha, né? E sim, o próprio tem que ter a responsabilidade, o próprio jovem, de saber, olha, eu estou caminhando por aqui, preciso agora disto, do outro, e aproveitar a ciência de hoje, que com certeza ajuda muito a poder se conhecer melhor. Verdade. Mas o programa chegou ao seu final. Quero agradecer em nome de toda a direção, toda a equipe técnica da Rádio Catedral FM 106.7, a participação brilhante dos
2 psicólogos clínicos, Dante Aragon, Fernanda Araújo, e peço que cada um deixe o seu contato. Se puder deixar, porque me sinalizaram, se puder deixar o WhatsApp também, tem muita gente querendo o contato de vocês. Claro. Então, o WhatsApp ou redes sociais, meu Instagram né? Então, e uma mensagem, uma frase aos nossos ouvintes. Doutor Dante. Bom, obrigada aí pelo convite, né? Fico muito honrada, a gente gosta muito do tema, então a gente se estende até. O meu contato do WhatsApp é 983-03-3866. É 21, né? 21, né? Eu atuo em Niterói e quem quiser fazer contato... Tem consultório em Niterói? Atualmente eu estou só no Virtual. online, exatamente. Mas atende online, né? Atendo Todas online. as idades, doutor? Especialmente aí de jovens a adultos, né? E aí também faço parte aí do grupo Reconciliação, que eu acho que o Dante vai passar aí o nosso contato do Reconciliação também. Pode encontrar na página web, né, reconciliatio.com, também no Instagram, Reconciliatio. Também o meu Instagram é Dante Aragon 4, também podem me encontrar ali. Meu telefone é 24 988 13 33 10. Eu não estou com agenda para psicologia clínica atualmente, me dedico muito ao tema da formação. Podem encontrar as formações da Reconciliatio nas nossas redes sociais e espero que sim, que muitas pessoas possam se interessar, nos conhecer um pouco mais e quem sabe levar estes temas que a gente vem estudando para muitos lugares, especialmente aqui das nossas cidades, né? Rio, Petrópolis, Niterói, que existem muitos lugares que gostaríamos de poder contribuir. E muito obrigado pelo convite, doutora Sônia, e a toda a equipe aqui que dá suporte para este programa, que adorei o nome, Viver Bem. Viver Bem. Então, por falar em algum lugar, os doutores, e principalmente aí o doutor Dante Aragon, que é autor de 2 livros, né? Ele tem o curso itinerante, ele vai, se você é aqui do Rio, ele vem de Petrópolis e traz o curso para a sua instituição. Iguaçu, semana passada. Então, é isso. Gente, e qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente aqui, comigo, que eu faço essa ponte. E eu tenho um convite para você, jovem, de ontem, de hoje e de amanhã, para que a gente viva bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.